Olá, tudo bem? Hoje então a gente conversa sobre livros que provavelmente você vai gostar, mas não será por conta dos personagens. Eu separei aqui uma listinha de livros super conhecidos, muito falados. Tem pessoa que gosta, que não gosta, mas uma coisa eles têm em comum. Todos eles têm pelo menos algum personagem insuportável. E em alguns eu posso dizer que todos são bem problemáticos. Mas o curioso, pelo menos para mim, quando eu cheguei no final da leitura, eu achei o livro incrível. Eu já vou começar por um que eu acho que é o mais falado, que quando você pensa em personagens problemáticos, você vai lembrar desse livro. Mas antes eu quero pedir para você deixar o like aqui no vídeo, que é muito importante, e também te convidar a conhecer a área de membros aqui no canal, onde você vai encontrar vídeos extras e também leituras conjuntas. Mas vamos então falar sobre esse super clássico que todo mundo comenta sobre os personagens. É claro que eu estou falando de O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Gente, esse livro, eu sei que muita gente não gosta, tá? Mas eu acho que ele quebra um pouco uma expectativa, porque se você pega esse livro achando que você vai ler uma história de amor, você vai quebrar a cara, com certeza, porque não é isso que a autora está abordando aqui. Mas se você for observar a construção da narrativa, dos personagens, eu acho que você vai gostar sim desse livro, ou pelo menos admirá-lo em algum aspecto. Agora, o casal protagonista, difícil, né, gente? Me conta aí se você ainda não leu esse livro, porque eu acredito que a grande maioria das pessoas conhece a história de O Morro dos Ventos Uivantes, onde a gente vai conhecer personagens muito difíceis, mas como eu disse, muito bem construídos. Esse, infelizmente, foi o único romance que a Emily Brontë escreveu. A gente encontra poesias dela, né? Mais prosa mesmo, a gente só tem O Morro dos Ventos Uivantes, e ela construiu um livro incrível, um livro assim com aspecto gótico, que vai abordar muitos temas interessantes, como a rejeição, a obsessão e o desenvolvimento disso, sabe? Quando a pessoa carrega um sentimento por toda a vida, tem um sentimento muito forte de vingança. Então a gente conhece aqui os personagens principais desde a infância. A gente vê que quando eles se conhecem, há um laço muito forte entre eles, mas a personalidade dos dois é muito complicada. Mas mesmo assim, esse vínculo que eles criaram permanece por toda a vida e acho que até após a vida? Não sei. Vocês devem, né, conhecer a história, como eu disse, e é um livro, sim, que eu admiro bastante. Vocês sabem que não é meu favorito das Irmãs Brontë, porque eu amo Jane Eyre, mas eu sei que muita gente, dentre todos os livros das Irmãs Brontë, preferem esse daqui. O próximo livro também é um super clássico, só que um clássico francês. Eu tô falando de Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Gente, eu demorei para ler esse livro. É um livro muito comentado, né? Eu até pensei em ler na minha adolescência, porque lá na época da escola, eu vi que o Machado de Assis foi muito influenciado pelo Flaubert. Aí eu fiquei curiosa para conhecer a história de Madame Bovary, mas acabou passando e eu li nem faz muito tempo. E eu fiquei chocada com a escrita do Flaubert. Ele demorou, se não me engano, 5 anos para escrever essa história, porque ele era realmente muito perfeccionista. Então ele tem uma narrativa muito rica. É claro que algumas pessoas podem achar talvez um pouco detalhado demais, não sei, mas para mim é um livro tão bem escrito, é um livro assim que eu pegava umas passagens, tanto é assim, que ele tá cheio de anotações, de grifos meus, porque eu pegava as passagens e eu relia a toda hora, porque eu ficava admirando o poder de observação dele e de passar isso para o papel, que eu acho que é o grande mérito de um escritor. Outra coisa também é as camadas que ele coloca nos personagens, né? Aqui a gente vai ver uma mulher num casamento muito infeliz, onde ela criou muitas expectativas e ela vai se entregar totalmente à realização simplesmente dos desejos dela, das vontades dela, seja no âmbito sexual, seja também no âmbito de bens materiais, de comprar muitas coisas, e isso vai criando uma bola de neve que não tem como terminar bem. É claro que a gente sabe que no século XIX, né, normalmente as mulheres adúlteras não terminavam bem a história, né? A forma como ela encara essas insatisfações dela, o tratamento dela com a filha, isso tudo vai chamando muita atenção da gente e não tem como você às vezes não se irritar. E tem outros personagens aqui que ela se envolve, né, homens que ela se envolve que são realmente assim repugnantes. Não é um livro que você vai se encantar com os personagens, mas o Flaubert conseguiu então construir essas camadas que vão mostrar pra gente esses traços de personalidade e também como eles vão se degradando pouco a pouco.
Esse livro aqui tem um final muito forte, acho que é um dos finais mais comentados da história da literatura. Eu acabei pegando spoiler, só que eu não sabia o final do marido dela, e eu fiquei assim, sabe, muito impactada. Agora, outro livro, gente, com personagens insuportáveis. Eu não sei se dessa minha lista, não é. É o livro que vai ter os personagens mais insuportáveis, que você fala, gente, eu não acredito que essa pessoa é assim. E eu sei também que muita gente não gosta desse livro, tá? Mas eu amei. Eu gostei muito de O Som e a Fúria, de William Faulkner. Nossa, esse é aquele livro quebra-cabeça, é aquele livro que vai te desafiar assim, que você vai falar, gente, o que você tá fazendo, Faulkner? O que é isso daqui? Talvez você queira deixar esse livro de lado, mas eu recomendo que você persista, porque no final, pelo menos pra mim, foi uma sensação muito boa e eu fiquei assim realmente muito admirada com o escritor. O Som e a Fúria é o tipo de livro que eu gosto muito porque ele conta a história de uma família. E eu gosto, assim, dessas famílias mais problemáticas, sabe? Que o autor vai pegando, assim, em cada personagem, aspectos diferentes de personalidade. Isso me agrada demais. E aqui, então, a gente vai conhecer uma família que mora no sul dos Estados Unidos. E isso, claro, vai trazer toda uma característica, tanto na relação entre eles, como na relação deles com os empregados. Então é um livro que vai mostrar, claro, a questão do racismo. É um livro que traz personagens muito preconceituosos, principalmente um deles, porque a gente conhece essa história ainda por cima sob olhares diferentes. Então a gente vai conhecer a história pelo olhar dos irmãos. São 4 irmãos, na verdade, 3 homens e uma mulher, e a gente conhece a história pelo olhar dos homens, tá? E aí no final do livro a gente vai ter uma narração em terceira pessoa. Então cada personagem vai ter questões diferentes, e um deles realmente é o pior, é o Jason. Eu sempre falo do Jason, né, quando eu falo de Som e a Fúria, porque ele é insuportável, ele é o terceiro irmão, mas eu sempre digo também que é através dele que a gente vai conhecer melhor essa história, entender realmente o que se passa naquela família. E é um livro que, além de eu ter feito assim muitas marcações, muitas anotações, eu acho que esse é o livro que eu mais anotei, mais grifei, porque no começo você fica com muita dificuldade de entender realmente o que está se passando, e depois eu reli. Imediatamente eu reli esse livro. O começo dele vai fazer todo sentido, né? E você vê mais a genialidade do Faulkner ao construir realmente essa história. Bem, agora eu peguei um livro aqui que eu li recentemente, ano passado, e eu achei que eu não ia gostar, e eu gostei bastante, que é A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Esse é outro livro que os personagens, meu Deus do céu, mas não tem um que salva. Eu digo assim, no aspecto de você gostar, sabe? De você se identificar. Eu acho muito difícil você se identificar com os personagens desse livro. São realmente, assim, bem problemáticos. Mas a história em si eu gostei bastante, e principalmente pelas camadas também que o autor coloca. Esse é um livro que vai se passar em Praga, na época da ocupação soviética, então ele tem um aspecto histórico assim bem interessante. Dá pra você ler esse livro, aliás, até com esse enfoque mais histórico. E você vai ver dois personagens se conhecendo, eles acabam se casando e depois eles vão se envolver também com outras pessoas. Então são 4 personagens assim que a gente vai acompanhar mais nessa história, e todo o desdobramento que tem, tanto do relacionamento entre eles, aspecto de traição, de dependência, e de como eles se viram ali naquele contexto, né, difícil que o país está passando. Então a história vai se passar em outros países também. E outra coisa que eu gostei é que ele também traz um aspecto filosófico, né? Desde o começo do livro, o autor já vai citar Nietzsche. Eu não li Nietzsche, mas não foi por isso que eu não aproveitei essa parte. É claro, quando eu reler esse livro, eu quero já ter lido alguma coisa do Nietzsche para poder aproveitar mais, mas eu quero dizer assim, que não é por isso que o livro cai, sabe? É um livro, para mim, que aborda questões muito interessantes e também traz esse aspecto do psicológico dos personagens que eu gosto tanto. E esse livro aqui, aliás, ele dá um spoiler de um outro, que eu resolvi colocar nessa lista também. Deixa eu pegar. O famosíssimo Ana Karenina. Gente, esse livro, eu fiquei na dúvida se colocava nesse vídeo, sabe? Por quê? Eu gosto de um personagem aqui, mas ele é problemático. Ele é chatinho, sim, eu tenho que admitir. Então eu pensei assim, quer saber? Eu vou colocar a Ana Karenina nesse vídeo aqui. Bom, esse livro, apesar do título, eu sempre gosto de falar, né? Aqui a gente vai ver a história também de outros personagens, principalmente de um personagem chamado Lee Evin, que é esse que eu estou falando, que muita gente não gosta, acha muito chatinho, que ele tem muitas questões filosóficas, ele sente aquele vazio existencial, sabe, gente? E aí o Tolstói vai dedicar algumas páginas a isso. Mas eu gosto dessas questões, sabe? Então, assim, pra mim isso não foi um problema. Quem me irritou mais no livro foi a Ana. A Ana me irritou por aquela questão, assim, do trato com o filho dela. Vai ter um momento aqui do livro que ela teria, então, que ela gostaria, lá no... do marido dela, né, do casamento, enfim.
e mesmo assim ela vai encontrar problema. Então ele lembra assim Madame Bovary nessa questão da insatisfação de uma mulher no casamento, da infelicidade da mulher dentro de um casamento e de, claro, né, toda a situação que a mulher passava ali no século XIX. Mas mesmo assim, mesmo a gente levando em conta essas circunstâncias difíceis, tem momentos aqui nesse livro que você fala assim, meu Deus do céu, Ana, o que que você quer? Sabe? Eu fiquei um pouquinho irritada com ela. Tem outros personagens também aqui totalmente irritantes, personalidade assim terrível, tipo o irmão dela, o homem que ela se envolve, né? Acho que não é spoiler eu falar que acontece, né? Infidelidade aqui nesse livro, e o cara que ela se envolve, meu Deus do céu, exportável. Então, assim, Ana Karenina é um livro que pode te irritar, pelo menos algum personagem eu acredito que vai te irritar nesse livro, mas é um dos meus livros favoritos da vida. Eu gostei muito da experiência de ler esse livro, é um livro que eu quero reler, é um calhamaço realmente, mas eu tenho certeza que quando eu reler esse livro eu acho que eu vou gostar dele mais ainda, porque a gente vai descobrindo, né, sempre novas coisas quando a gente faz uma releitura, e um grande autor, né, como Tolstói, sempre vai ter algo ainda por revelar. E para terminar, eu decidi falar de um livro que eu li há muito tempo, mas foi, acho que a primeira experiência que tive, assim, de ficar irritada, mas muito irritada com os personagens. Eu tô falando de O Primo Basílio, de Eça de Queiroz. Eu li lá na época da escola e eu gostei. Gostei muito do livro, gostei muito da história, fiquei muito envolvida, mas detestei os personagens. E engraçado, eu não tinha me dado conta, né, que é mais um livro que vai abordar esse tema, né, da infidelidade por parte, né, da mulher. Então, a Luísa, que é a personagem principal, vai acabar se envolvendo, então, né, com o Primo Basílio, que é um homem detestável. E vai sofrer, né, muitas consequências, ela tem uma personalidade também, assim, complicada. E para piorar, ela tem uma empregada ali na casa que, meu Deus do céu, Juliana. Como esquecer de Juliana? Quem leu o Primo Basílio sabe. Nossa Senhora, como eu fiquei irritada com essa mulher. Meu Deus do céu. É um livro que eu até tenho curiosidade de reler. Eu tenho que pegar o Primo Basílio e reler e ver o que eu vou achar, como é que eu vou me sentir, porque eu lembro que quando eu li, pelo menos, ele teve um impacto em mim, assim, super forte. Aliás, eu tô pensando aqui, esse é o único livro que eu li do Eça de Queiroz, hein? Me indiquem aí mais livros para ler dele, porque eu preciso, né? Os Maias, a Ilustre Casa de Ramírez, enfim, tem bastante coisa aí para eu conhecer. Falem aí de um livro do Eça de Queiroz que vocês gostam. Outra coisa que eu quero saber, né, gente? Qual o livro que você amou, mas detestou os personagens? Me conta aí que, quem sabe, eu não coloco na minha lista de leituras. Quero te agradecer, claro, por ter assistido esse vídeo até aqui e eu te espero no próximo aqui no canal. Até lá, tchau, tchau!